Na verdade, desde quando eu comecei a caminhar com o Senhor, Ele fez muitas maravilhas na minha vida. Na minha vida não, na minha casa inteira. Primeiro veio em mim, depois foi no meu esposo e por último agora com a minha filha. E aí as coisas foram acontecendo, muitas maravilhas, né? Ele tem feito. Então, eu vim de um quadro assim de depressão, passei muitas batalhas. Confesso aqui que tentei até tirar minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Mas depois que eu conheci Ele, tudo se transformou. Eu não precisei tomar nenhum tipo de remédio. Ele está aqui dentro de mim todos os dias. E é Ele que me move, é Ele que me dá força. Então tudo mudou. Eu sou uma nova criatura. Eu creio que devido, talvez, desse testemunho que eu vou contar, do que eu recebi, talvez isso também fez um pouco disso, essa parte de muitas coisas que você vai querendo e você vai se frustrando. E quando a gente está sem Deus, acontece esse tipo de coisa. Qualquer coisinha nos deixa mal, qualquer coisinha nos frustra. Ainda mais quando a gente tem um grande sonho, né? E eu sempre tive esse sonho. E aí a gente ficava mal, e a gente vai ficando mal, e sem conhecer Jesus, a casa fica toda destruída. Enfim, é uma loucura, não dá certo. E ver, eu tô com 51 anos, o Senhor da minha vida, isso foi em 2017, por aí, que eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro que eu tive com Ele, eu não estava assim, em igreja nenhuma. Simplesmente eu só via falar desse Deus, mas eu não o conhecia. E um belo dia, eu passando por todas essas crises, tudo, eu tive um grande comércio, fui uma grande empresária, e aí eu perdi tudo. E eu fui parar num lugar, numa chácara, morar lá. E eu fiquei 6 anos. E nesse lugar, eu fui amassada. E aí eu conheci esse Jesus, e Ele me transformou. E lá, para me aceitar Ele enviou 2 servas dele que eu não conhecia, e eu estava na porta da minha casa, não estava servindo em igreja nenhuma, e as coisas foram acontecendo. E lá era um lugar de espaço, de festa, e tinha piscina. E lá mesmo, naquele lugar mesmo, essa mulher que o Senhor usou, eu falo que ela é minha mãezona espiritual, né? E essa mulher, Deus usou ela. E eu batizei lá, tinha uma piscina, e ela já ligou para uma pastora lá, e já me jogou na piscina, e tudo se transformou, ficou diferente. Acabou, eu não precisei tomar remédio. Minha família é testemunha disso. Eu vou dizer assim que a gente não tem crises, coisas acontecem, mas aquela mulher que por qualquer coisa ficava trancada dentro de casa, fazia cada tipo de coisa assim, buscava essa força em outras situações, que nem eu comecei a beber, que era uma coisa que eu não fazia na minha vida. Eu comecei a beber para suportar as dores. Acabou. Jesus fez. Que nem eu falei, né, que são coisas que eu sempre trabalhei bastante, e aí sempre queria muito essa casa. Eu sou casada com meu esposo, a gente tem 27 anos de casado e nunca tivemos a nossa casa. É uma parte assim que me machuca muito assim de falar, mas é com alegria que talvez essas lágrimas queiram sair, porque meu Deus sabe o tanto que a gente sofreu, o tanto que a gente se humilhou por causa para ter uma casa. Minha filha não tinha prazer de ter a casa dela e nós dois lutando. Então, cada conquista assim, que vinha para adquirir uma casa era uma frustração muito grande. E isso me deixava muito mal. E os tempos foi passando, E um dia eu falei para Deus assim, falei, Senhor, depois que eu já passei a conhecer Ele, falei, Senhor, mas todo mundo tem. Minha família me humilha, meus irmãos, minha mãe, meu pai. Ah, mas você tem marido, por que você não tem? Conquistou sua casa ainda. E eu aguentava. E aquilo me deixava mal. E aí tá, e foi acontecendo as coisas. E foi aí que depois, um belo tempo, eu conheci a visão profética. Conheci a pastora Maida, ela foi até lá na chácara uma vez. E fui congregando lá e muitas profecias, né, foram acontecendo. Então todas que eu ouvia de casa, irmão, eu segurava com todas as minhas forças. E eu tinha todo motivo para não acreditar, porque como era uma coisa que já vinha há muito tempo e não acontecia, eu falei, nada, não, é só mais uma profecia. Mas não, irmãos, aquela igreja tem servos do Senhor de verdade, tem profetas, tem pessoas que pagam preço, e as coisas acontecem. E aconteceu, a minha casa chegou. No meio de tantas coisas que foi ouvido lá na visão profética,
quantas coisas a pastora Maida também. E eu ia lá na frente e eu tomava posse. E o pastor Leonardo também. Uma vez ele fez uma campanha que pode mostrar? Que essa chavinha aqui, ó. Aí eu corri e peguei a chavinha. Eu falei, meu Deus, é uma casa, eu vou lá atrás pegar. E peguei e guardei. Irmão, isso aqui já tem, acho que tem uns 3 anos que isso aqui tá guardado, tava guardado dentro das minhas caixinhas lá, de sonho de ter minha casa. E eu não desistia. E fora outras profecias que me entregavam sobre casa. E eu falei, eu acredito. Aí, irmãos, aí agora, ó, eu tô trocando essa aqui por essa aqui, que o Senhor me deu. Então agora eu e minha família temos uma casa, para honra e glória do nome dele. E é uma casa assim que eu falo que foi dele, porque nós não pagamos R$1 para entrar para dentro dela. Não entramos ainda não, mas não demos R$1. Ela veio assim, eu sei que Deus deu, vai dar condições da gente honrar ela. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E é isso aí. Eita glória!